Pronto, gravando. Boa tarde, pessoal. Hoje vai ter um barulhinho um pouquinho estranho aqui, mas ele é em momentos, tá? Me dá 2 minutinhos. Deixa eu pedir só para parar aqui, tá? Ver se a gente consegue. Só um pouquinho. Pronto. Já está gravando, já. Boa tarde, tá? Para todo mundo. Vou me apresentar de novo, porque não é a mesma disciplina, não sei se tem gente nova aqui hoje, mas, assim, apresentação só de nome, né? Paula, para falar que a mesma coisa também de gestão, por mais que a nossa disciplina hoje é nosso primeiro encontro, né? A gente não vai ser prejudicado, tá? A disciplina em si vai ter a mesma carga horária, a gente vai conseguir passar os conteúdos da ementa. A única coisa que eu não vou fazer é correr agora. Quando tiver lá para o final do bimestre, né, encerrando, bimestre não, desculpa, o ano, que aí já vai ter alguns professores que encerraram, ou então quando tiver alguma aula já vaga, eu pego e aí essas que, né, nesse período que eu estava de férias, que não teve o encontro, eu reponho essas aulas, tá bom? Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. Eu acho que ontem eu não falei também sobre avaliação com vocês, eu acho importante, eu ainda não fiz a divisão certinho. Boa tarde, Érica. Mas como que funciona? Isso também vale para as duas disciplinas, tá? Geralmente são trabalhos, raramente eu faço prova só com recuperação, alguma coisa assim. E aí, como não é participação de aula, porque na forma que nós estamos trabalhando, a gente não tem como dar presença, né? Mas o que eu falo de participação, né, para vocês entenderem, é que sempre na aula vai ter uma atividade. Tanto é que vocês viram que eu deixei um trabalho lá, mas só para vocês verem, porque eu vou explicar na aula. E sempre vai ser assim. A gente vai ter um conteúdo, eu vou passar um trabalho para vocês, e esses trabalhos é que vão valer nota, tá certo? Beleza, professor. E aí sempre vai estar, assim, eu não coloquei a divisão aqui ainda, mas toda vez que eu colocar o trabalho lá no AVA, eu já vou colocar a pontuação para vocês, tá bom? Então, hoje, acho que é de avaliação, né, que eu não falei ontem, eu acredito que seja isso, tá? Aí vamos começar agora empreendedorismo. E aí, eu vou começar com a mesma pergunta, porque eu acho muito importante a gente saber o porquê que a gente está estudando a disciplina. Tá baixo para todo mundo? Para mim tá bom, professora. Tá, coloquei no 100 aqui agora. Tá muito baixo. Então, Guilherme, mas é só o seu. Ó, o Cleverson falou que não, o Eric também que não. Eu estou ouvindo vocês bem. Tenta sair e entrar novamente para ver. Eu aumentei mais aqui o meu volume também, tá? Tá bom, beleza. Então, a pergunta, né? Como que vocês conseguem, porque gestão, eu acho que por mais que não esteja ali ligado ao técnico agropecuário, né, mas foi bem mais fácil, porque querendo ou não, a gente fala sobre a gente fala sobre empresa, né, de propriedades, essas coisas, então talvez seja mais fácil linkar. Agora, empreendedorismo, vocês imaginam o porquê que está no curso de vocês? Aliás, empreendedorismo está nos 3 cursos, né? Vocês têm noção o porquê disso? Eu acho, professor, que serve para poder a gente ter um melhor desenvolvimento no mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Quem mais? Só isso? Professor, e quem sonha na vida de ter uma empresa, isso aqui é a matéria certa, né? Olha aí. Então, qual que é a diferença? Primeiro, essa disciplina ela tá por uma obrigação, tá? Uma legislação que existe agora na educação. Nas escolas públicas, a partir do ensino médio, tá? Então, toda escola precisa
ter essa disciplina agora, independente do curso, mas começa no ensino médio. Já nas escolas particulares, não é nenhuma legislação, né? Como é que eu digo? Essa legislação para o ensino médio, ela é a mesma lei para o ensino público e privado, certo? E aí, o que a legislação determina? Que no ensino médio, ela precisa ser ministrada, né? Só que no particular, ela já começa desde o ensino fundamental, tá? E o porquê disso? A gente falar sobre... Quando a gente está estudando, todo mundo a gente tem um nível de escolaridade para ir para o mercado de trabalho, né? Então, a gente sempre pensa, vou estudar para eu conseguir um emprego, eu vou fazer uma faculdade para concurso. Então, a gente sempre pensou somente em trabalhar para os outros, né? Eu estudo para trabalhar para os outros. E a gente não tem essa mentalidade que talvez eu não preciso ser empregado e que eu posso empregar outras pessoas, né? E não é que para excluir nenhuma das possibilidades, né? Essa disciplina, ela veio para a gente poder ampliar as opções. Então, eu estudo, mas eu tenho a opção de trabalhar para alguém, eu tenho a opção de fazer um concurso e eu tenho a opção de abrir uma empresa. Então, só para poder a gente ter uma perspectiva diferente, né? De pensar que eu tenho mais possibilidades. E aí a gente vai ver que empreendedorismo também hoje ele é muito falado, mas o que a gente entende de empreendedorismo vai ser totalmente diferente do que a gente vai compreender empreendedorismo aqui pela teoria, certo? Pelo conhecimento. Então, não é o que a gente escuta, o que a gente vê, o que se acha, tá? Mas é basicamente isso. E aí eu vou colocar ainda também um pouquinho daquela questão financeira que, e será por quê, né, que se é uma legislação, quem colocou foi o poder público. Será por quê que o poder público tem esse interesse, que vocês estudem empreendedorismo, que tenha saber dessa opção, né, de abrir uma empresa? Será por quê? Vocês imaginam? Para poder... Eric, depois o Lucas. Para poder, de certo modo, aumentar a possibilidade do mercado de trabalho, de dar novos empregos para as novas pessoas? Também. Lucas. E também para fazer o dinheiro circular, né, para o país. E se as pessoas têm dinheiro, o país vai bem também. Exatamente. Quando a gente fala de país de primeiro mundo, né, os Estados Unidos, por exemplo, lá as pessoas, ontem eu acho que eu vi alguém falando sobre o Facebook, né, que criou numa garagem. E o empreendedorismo tem um pouquinho também desse mito, que as pessoas não precisam estudar, né? Vários desses empreendedores famosos largaram a faculdade para poder começar trabalhar por conta própria, certo? Então, aí a gente vai também ver um pouquinho desse mito, mas é muito disso, assim, quando a gente é imposto, né? Se você abre uma empresa, você está gerando riqueza, e aí isso é para um todo, imposto para o governo, emprego para outras pessoas. Então, em vez de você estar trabalhando para alguém, né, que a renda é só para você está dando a oportunidade de aumentar a renda de outras pessoas. Você tem a sua renda, você paga impostos e você ainda contrata outras pessoas, tá certo? Então, o poder aquisitivo, né, de empreender, ele é muito maior do que se você terminar o seu estudo e for trabalhar para alguma empresa já existente, tá bom? Ai, calma aí que eu não consigo passar para aceitar aqui. Calma aí, Bruna. Aí o que eu trouxe só para a gente ficar bem claro que são duas coisas diferentes, até por isso que nós temos duas disciplinas, tá? Então, uma lá que a gente viu a gestão e aqui é empreendedorismo, uma coisa nada a ver com a outra. E aí agora eu quero ouvir de vocês. Aqui eu trouxe 3 pessoas que a gente identifica como empreendedor. Essas 3 aqui, ó, a gente vai ver que tem características de empreendedor. E são totalmente diferentes, né? E aí eu queria saber de vocês. Como que vocês conseguem identificar para mim? O que seriam desempregados?
o que seria um autônomo ou empresário e o que seria um empreendedor. Quem pode me dizer? Quem pode diferenciar essas três pessoas? Deixar vocês pensarem. Desempregado, autônomo ou empresário e empreendedor. Característica comum, vocês conseguem ver? Se não, né, às vezes não sabe a diferença. Se for o comum, o que vocês conseguem enxergar de comum dessas três pessoas? Professor, eu vou falar, mas eu não sei que vai estar certo. Mas o desempregado seria aquela pessoa que, através da falta de empreendedor vamos colocar no Estado, aí acaba que gera a falta de emprego e nisso surge os desempregados. E o autônomo deixa eu pensar agora. O Elvis disse que são todos que estão desesperados. Fala, Lucas. O autônomo seria tipo um... Ai, eu vou me perder agora. Tá, o Lucas abriu o microfone, ia falar alguma coisa? Já ajudou. O primeiro tá mais ou menos por aí, Eric. O autônomo, acho que seria a pessoa que trabalha por conta própria. Presta serviço a outras pessoas ou outras empresas, mas só depende dela para trabalhar. Ela que faz o seu horário. Aí o empresário é a pessoa que administra alguma empresa, que tem alguma empresa, alguma coisa assim. Tá indo. E o empreendedor... Ai, Então, mais difícil, né? Alguém sabe falar? O Eric falou do desempregado, o Lucas falou do autônomo empresário. Quem diria sobre o empreendedor? O empreendedor, professor, seria aquela pessoa... Que trabalha por conta própria sem empregar ninguém? Também. Mas será... E aí, se o autônomo é isso, como que seria o empreendedor? Qual a diferença de um para o outro? Não sei mesmo. Tá, então vamos lá. Mas é mais ou menos por esse caminho. Você viu que a gente, às vezes, não consegue entender o que é empreendedor, porque eu posso confundir com quem é autônomo e empresário. E, às vezes, a gente vai ver no próprio sistema que dá para ter esse entendimento, tá? Então, primeiro, o que é o desempregado? É uma pessoa que, igual deixa eu olhar aqui, quem foi que falou? O Eric falou, né? Que está trabalhando, perdeu o emprego, certo? Então, estou desempregado. Essa pessoa, ela vai se virar para ter renda, né? Se ela está desempregada, sei lá, vou abrir um espetinho, às vezes o meu trabalho eu era mecânico, eu vou consertar carro na casa de alguém, vou lavar carro. Ele vai fazer alguma coisa para poder ter renda. Porém, ele vai continuar procurando emprego. Ele vai estar conversando com as pessoas, vai estar entregando o currículo dele. Então, por que ele não pode ser alguém que trabalha por conta própria? Por que ele não pode ser um empreendedor? Porque ele continua procurando emprego. A única coisa que ele está fazendo de trabalhar por conta própria é por um momento que ele precisa de renda, mas não é uma coisa que ele quer. Ele quer estar trabalhando com carteira assinada. Aí que é o contrário aqui, ó. Aí a gente tem o autônomo e o empresário. Essas duas pessoas são quem trabalha por conta própria mesmo, não está procurando emprego. Se vende espetinho, se vende doce, bolo, lava carro, tem empresa, ela trabalha por conta própria. Aí, qual que é a diferença do autônomo para o empresário?
O autônomo é porque ele não tem uma documentação, ele não tem uma empresa regularizada. Ele trabalha por conta própria, mas não é uma pessoa que vai emitir nota, não tem um CNPJ, tá? E o empresário, ele tem uma empresa, né, constituída legalmente, tem um CNPJ. Então, essa é a diferença. Os dois trabalham por conta própria, assumem risco, né? Se vender, vai receber o dinheiro, se não vender, não vai receber. Só que o autônomo não tem CNPJ e o empresário tem. O desempregado, ele está trabalhando só naquele momento enquanto ele não consegue emprego. O autônomo, faça chuva, faça sol, ele vai estar trabalhando né, se eu vender espetinho, vou vender espetinho todos os dias, não estou procurando emprego, nem quero mudar de vida. Eu sei lá, às vezes a pessoa já quer arrumar um outro ponto para colocar outro espetinho, tá? Então, ele é um autônomo. E aí, se ele não tiver documento, ele é autônomo. Se ele tiver documento, ele é um empresário. Certo até aí? Sim, Professor. Oi, Eric. Então, no caso, o autônomo e o empresário, eles não têm direito à aposentadoria, não, né? O autônomo e o empresário tem, é diferente. Assim, ó, o autônomo não tem direito à aposentadoria. O que a gente consegue é aquela questão por idade, né? Quando chega a ter uma idade que o INSS aposenta a pessoa, mas é um salário mínimo, não tem direito a várias coisas, décimo terceiro, que como se quando a gente trabalha e se aposenta por tempo de trabalho, né, você vai se aposentar conforme o rendimento do salário que você estiver naquele momento, vai continuar tendo o seu 13º, férias não. Mas, e aí, digamos, o que tem carteira para viajar? Carteira para viajar? Tem também. Aposentado, velho, assim, eles conseguem aquelas carteirinhas que reduzem o valor. Negócio de ônibus, né? Tá. Eu vou viajar todo ano. Isso tem. Mas aí vocês, agora eu vou explicar para vocês conhecem o MEI, que é o microempreendedor individual? Alguém já ouviu falar sobre isso? Do Sebrae? Não, eu não. Já ouvi falar. Eu já ouvi falar também. Eu só não sei o que é. O MEI é mais ou menos isso, ó. Deixa eu só explicar primeiro o que é um empreendedor, e aí eu vou falar sobre o MEI para a gente ver o porquê que a gente confunde, tá? Então, o desempregado é quem está trabalhando por conta própria só enquanto não consegue um emprego. Esses aqui, eles trabalham por conta própria porque querem. E qual que é a diferença do empreendedor? O empreendedor é também quem trabalha por conta própria. Só que a gente vai ver na teoria que o empreendedor, ele precisa ter uma inovação. Porque quando não existe uma inovação no mercado, no produto, no serviço, ele vai ser um empresário ou ele vai ser um autônomo. Esse aqui, eu acho que não é que, né, não tem importância a gente falar, eu sou empresário, sou autônomo, sou empreendedor. Só que aí, eu vou agora tentar explicar para vocês o MEI, para poder a gente ver qual que como se fosse um modismo, tá? O empreendedorismo. A gente não, geralmente a gente não caracteriza um empreendedor por inovação. E aí eu vou até dar o exemplo do Uber, para a gente depois conseguir ver aquelas 3 pessoas, tá? Mas deixa eu falar sobre o MEI. O MEI é um convênio do governo, e aí quem faz isso você pode fazer sozinho pela internet, mas como geralmente quem faz esse processo não tem muito conhecimento ou habilidade com tecnologia, procura o Sebrae, ele é um processo totalmente gratuito. Então, o que é o MEI? É a sigla de microempreendedor individual, tá? Então, é uma pessoa que é o autônomo. Não tem uma pessoa que a gente está falando sobre aposentadoria, que vende espetinho, que faz um bolo, qualquer coisa. Eu trabalho por conta própria, né? Nem estou procurando emprego, mas comecei ali a trabalhar por conta própria porque eu estava desempregada, só que aí, diferentemente, eu consegui me sustentar e não quis mais procurar emprego. Sou uma pessoa autônoma, não tenho documento. E aí, foi convidado, teve essa proposta agora, que essas pessoas virão um MEI, que é o microempreendedor individual. Só que, será que se o Sebrae falasse isso, olha, vem ser um empresário,
geralmente essas pessoas não iriam, porque quando a gente pensa em empresário, a gente pensa em impostos, né, que são caros para ter uma empresa, e geralmente o autônomo, ele não cadastra, não faz um CNPJ para não precisar pagar imposto. Então, fizeram isso, você não vai ser um autônomo, você não vai ser um empresário, você vai ser um empreendedor, como se fosse uma coisa bonita. E aí, continuo falando, né, não é ruim, né, é bom, para os dois lados, tem o positivo e o negativo. Então, quem se cadastra como micro e pequeno empreendedor, microempreendedor individual, ele vai ter essa possibilidade, tá? Vai pagar imposto, mas é um imposto muito baixo, é como se fosse um auxílio, né, do governo, e aí vai pagar o INSS. Então, além de se aposentar, digamos, essa pessoa que, sei lá, ela vende salgado de moto, se acidentou, ela vai poder receber o auxílio saúde do INSS, né? Enquanto eu não posso trabalhar, vai receber um valor pelo INSS, se for cadastrado pelo MEI. Mas aí tem a outra questão, né? Se fosse agora, para receber algum seguro, algum benefício do governo, que é para pessoas que não estão trabalhando. Se eu tenho um cadastro no MEI, eu não posso mais receber, porque se eu tenho MEI é porque eu tenho uma forma de trabalho. Eu não sou mais autônomo, né? Eu tenho um trabalho, não sou mais desempregado, não sou uma pessoa que não tenho renda, porque eu trabalho por conta própria. E aí isso é bom para o governo também, porque ele consegue identificar as pessoas que... lembra que a gente falou do PEA, né? As pessoas que estão ativas no mercado de trabalho. Então, muitas pessoas não estão trabalhando, mas elas não estão trabalhando com carteira assinada. Então, não tem como ter esse registro, né? Se a pessoa vê essa possibilidade de entrar como MEI, o governo já consegue identificar essas pessoas, melhorar o seu índice, melhorar a questão de imposto, consegue diminuir ter que pagar benefícios, né? Sei lá, poderia estar... Tem alguns benefícios, não tem? Eu esqueci o nome, porque mudou agora, né? Bolsa Família não é mais, mudou o nome. Então, assim, essas pessoas, se eu tenho um CNPJ, eu perco algumas coisas e ganho outras, tá? Entenderam o que seria o CNPJ? O MEI para o autônomo, que seria quase a mesma coisa aqui, só que aí, se eu me cadastrar, eu já vou ter um CNPJ, tá? Vocês entenderam, MEI? Sim, professor. Então tá. Aí aí depois a gente vai ver sobre classificação, tá? O MEI é a única tem uma especificação também que ele só pode contratar uma pessoa e tem um limite de renda que, sei lá, se eu vendo acima, eu acho que era de 20 mil reais, aí ele já não pode mais ser MEI, 20 mil reais por ano, tá? Não pode mais ser MEI. Porque o imposto que se paga, né, é só uma taxazinha. Então, digamos, se eu faturar além disso, eu vou ter um outro tipo de empresa. Eu vou dar um exemplo do Uber aqui. Vocês consideram o Uber como um empreendedor? A gente conhece o Uber como empreendedor, não é? Sim, professor. O pessoal inovador, a questão dos carros de aplicativo. Isso. E aí, só que... quem que vocês conseguem identificar aqui como o motorista do Uber? Qual que ele seria aqui? Seria o autônomo? O motorista do Uber pode ser o autônomo. Se ele não tiver, digamos, a gente consegue ver duas pessoas do motorista ali. Se for uma pessoa também que está desempregada, está procurando emprego, e enquanto ele não consegue aquele emprego, ele está trabalhando com Uber, né, fazendo um bico ali, ele é um desempregado, porque ele não é Uber, ele tá procurando emprego. Agora, tem pessoas até que tem emprego e também faz somente um bico. É um quê? Um autônomo, né? E tem pessoas que é Uber, era taxista e virou Uber. Então, essa pessoa, ela é um autônomo, ela trabalha por conta própria. E aí, quem que seria o empreendedor, então, do Uber? Os desenvolvedores do aplicativo?
Exatamente. É a pessoa que criou o Uber. É só ele que é o empreendedor, tá? Quem está dirigindo, quem está trabalhando para o Uber, né? Não é um empreendedor, tá? É um autônomo, né? Que está trabalhando por conta própria. Mas o único empreendedor é quem criou o Uber, porque é ele que trouxe uma inovação para o mercado, tá? Aí, ó, a gente quer ver mais uma coisinha também, que acho que fica mais fácil da gente entender. Teve o Uber, e aí aqui em Rondônia agora tem um outro aplicativo, né? O Urbano Norte. Para vocês, o Urbano Norte é um empreendedor? Acredito que ele pode se classificar empreendedor porque ele é uma questão mais regional, né, professor? Ele tentou inovar aqui na própria região. Então, a gente teria que perceber uma inovação, que não, eu não preciso criar nada do zero para inovar, tá? O Urbano Norte, talvez, sei lá, se a gente for estudar, eu não conheço, não sei de uma inovação. Do que eu conheço do Urbano Norte, mas eu não tenho não fiz um estudo profundo sobre ele, mas é a mesma coisa do Uber, tá? Ele pegou o mesmo aplicativo do Uber, né? E tem as mesmas coisas. A única coisa é que o produto dele é aqui no estado de Rondônia. E aí, isso, o que caracterizaria o Urbano Norte? Como um empresário. Então, ele não teve uma inovação. Ele pegou algo que estava funcionando no mercado e criou uma empresa para ele, né? De forma regional. O Uber é mundial, o Urbano Norte é regional. Então, o Uber, que teve a inovação, é um empreendedor. O Urbano Norte, se não tiver eu posso copiar a ideia, mas se eu tiver alguma coisa diferente, né, se eu tiver alguma inovação, eu vou ser empreendedor também. Caso não tenha, eu vou ser um empresário. E não tem nada de errado, a gente só precisa caracterizar as pessoas de forma correta, tá? Não é ruim eu ser autônomo, não é ruim eu ser empresário, não é ruim eu ser empreendedor. Só que cada um tem uma característica, tudo bem? Sim, professor. Ok, professor. Vocês sabem se o Urbano Norte assim, tem alguma coisa diferente? Às vezes, né, vocês mesmos têm esse conhecimento, eu não sei. Mas tem alguma coisa que é diferente do Uber ou não? Vocês sabem? Professor, não tem diferença, não. É igualzinho, né? Porque, assim, eu já usei o aplicativo, mas, assim, às vezes tem alguma coisa de forma de atendimento, serviço, né? Não sei. Por isso que eu falo, às vezes, se vocês souberem... É que eu falo, não tem... pode até ser, né? E por desconhecimento, não. Mas, digamos, se for igual, é como se for... ele seria um empresário, tá? No aplicativo, assim, não tem muita diferença, não. Só que ele apoia algumas coisas aqui em Ariquemes, né? Patrocina igual uns times de futebol. Mas não tem, não. Então, mas isso não é inovação, isso é uma forma dele divulgar a empresa dele, né? A gente faz patrocínio para poder mostrar a empresa, faz parte do marketing isso. No caso, tem um marketing de ação social, essas coisas. Que eles têm um marketing que fala, orgulho de ser daqui, né? O marketing o quê? Orgulho de ser daqui. Tá, vou passar aqui, tá? Ó, aí eu trouxe o termo, né? Da onde que veio o empreendedor? Não, ele é novo, agora porque tá famoso, né? Agora, sei lá, uns 10 anos, esse termo empreendedorismo, ele se tornou famoso. Tanto é que eu tenho, assim, falar para vocês, se a gente chamasse essas pessoas que trabalham por conta própria, vem aqui cadastrar sua empresa, você vai pagar menos impostos, mas você vai se tornar, sei lá, um microempresário. A pessoa provavelmente não iria. E aí, talvez por ter esse nome bonito, né, que a gente não conhece, não tem o mesmo conhecimento do que é um empresário para um empreendedor, vem aqui, vem se cadastrar como microempreendedor, e aí foi mais fácil, tá? Então, só que esse termo de empreendedor, ele é bem antigo, tá? Veio do francês, entrepreneur, pensa na fluência aqui, que significa aquele que assume riscos e começa algo inteiramente novo. Deixa eu só voltar lá, porque eu acho que isso aqui é muito importante, que eu falei da diferença dos três, né? Mas não falei do que tem igual para todos eles, que é assumir risco.
Todas essas pessoas aqui, enquanto elas estão trabalhando por conta própria, elas estão assumindo risco. E é por isso que às vezes a gente confunde, tá? Não sabe quem é quem. Porque quando eu não tenho um emprego, né, que vai me pagar o salário ali, se eu estou trabalhando por conta própria, eu estou assumindo um risco de receber ou não o salário que eu me propus, porque vai depender das minhas vendas, depende de várias coisas, né? Mas se, digamos, o mais simples ali, se eu vender, eu vou ter um rendimento, se eu não vender, eu não vou. Então, todos eles assumem um risco, né, nesse rendimento. Só que só o empreendedor, ele começa algo inteiramente novo. E aí, esse novo, eu coloquei entre aspas, porque é isso, a gente não precisa começar nada do zero, tá? A gente consegue inovar através de outras... A gente vai fazendo melhorias, né, do que já existe. Aí o empreendedorismo ele também está sentado numa teoria de economia e sociedade, tá? Aí eu acho que esse aqui, ó, o empreendimento, ele é um comportamento e não um traço de personalidade. E as suas bases não é um conceito, não é só um conceito, né? E a teoria. E suas bases são o conceito e a teoria, e não uma intuição. O que isso quer dizer? A gente lê, e aí eu tenho depois também um texto para vocês, que a gente sempre quer classificar uma pessoa, quem que pode ou não pode ser empreendedor, ou empresário, sei lá, vocês já viram algum teste? Ó, as características X, sei lá, o cara do Facebook é uma pessoa que trabalha com horários, começa a descrever aquelas características de pessoas, e somente pessoas que têm sucesso com o empreendedorismo, e aí, se você tiver aquelas características, você pode ser um empreendedor. Alguém já ouviu, leu alguma matéria dessas? Fazer algum teste, ver qual característica que você tem, para ver se você consegue ser empreendedor ou não? Ninguém viu? Ninguém nunca tentou fazer? Eu já vi sim, professora. Acho que até tentei fazer agora. Agora não. Uma vez. Ó, e aí eu vou falar assim, né? A gente não tem nada científico, né? Porque, primeiro, que tem muito isso. Todas essas pesquisas, elas só vão olhar características de empreendedores que teve sucesso. Só que é empreendedor só quem tem sucesso? Será que se eu começar a minha empresa e ela ainda não cresceu no mercado, eu inovei, mas eu ainda estou ali no início, eu não sou empreendedor ou eu sou empreendedor? A senhora é empreendedora, porque a senhora fez uma inovação. Exatamente. E aí a gente escuta falar sobre as características dessa pessoa. Então, assim, a gente só consegue saber as características de pessoas de sucesso. E as outras pessoas, né, que ainda não estão no sucesso, quais são essas características? E aí, será que essas características, se eu não tiver alguma delas, eu não consigo ser empreendedor? Então, assim, a gente não consegue identificar um empreendedor por característica, tá? Qualquer pessoa pode ser empreendedor, qualquer pessoa pode ser empresário, qualquer pessoa pode ser autônomo, qualquer pessoa vai trabalhar. Então, não é a característica da pessoa, né? A gente precisa, assim, ter desenvolvimento pessoal para poder fazer algo. Isso para trabalhar, para empreender, para ser autônomo, para ser empresário, para qualquer coisa. Mas não é porque eu tenho X que eu vou ser empreendedor, não, tá? E isso é cientificamente comprovado. Tem muitas dessas matérias, mas é marketing, né? Somente para trazer leitores. Então, não tem nada de intuição, tá? É um conceito e é baseado em teoria que está ligado muito na economia e sociedade. E aí a gente vai ver aqui, ó, que toda a prática se baseia na teoria, mesmo que o próprio praticante não se dê conta disso. Que aí eu vou falar aqui, ó, que a gente vai entender como até aquelas duas pessoas, tá? E como que isso está ligado com a teoria. Fala, Gabriel. Professor, desculpa interromper a sua explicação, mas Sim. a gente tem outra aula agora. Ah, já acabou? Meu Deus, gente, esse último... Tecnicamente não, porque eu acho que a aula da senhora é até 2h45. Não,
acho que... Então, não acabou ainda não. Calma aí, deixa eu ver aqui no meu negócio, que eu marquei o horário pra gente começar a terminar. 2h45, muita calma nessa hora. A outra disciplina também é do núcleo É que a professora comum. mandou o link da aula dela. Que Ela seria acabou agora de às 2h30. consertar agora, ela falou bem assim que é Ela acabou de 2h45 mandar lá mesmo. no grupo que pode ser 2h45 mesmo. Tá, a gente vai terminar, acho que um pouquinho antes da hora, tá? Deixa eu explicar isso aqui, aí já fica mais fácil pra gente, pelo menos na outra aula, tá? Então, o que seria empreendedorismo por necessidade? É aquela pessoa que começa a empreender, porque, lembra que eu falei, quem está desempregado, que vai começar a fazer alguma coisa? Então, ela está empreendendo por necessidade. Que a gente fala sobre o autônomo, né, o empresário, que se não tiver inovação, não é empreendedorismo. Mas o que eu quero que vocês entendam com essa teoria? Quando a gente empreende por necessidade, começa a trabalhar por conta própria por necessidade, a gente não vê uma forma de melhorar de vida, e somente uma forma de não morrer de fome, de se sustentar. Eu estou fazendo isso porque não tem outra coisa para fazer. Então, é começar alguma coisa sem uma expectativa que aquilo vai dar certo, ou que aquilo vá fazer sucesso, que eu vou melhorar de vida por aquilo. Totalmente diferente quando a gente empreende por oportunidade, que eu não... descobri um nicho de mercado, às vezes eu estava trabalhando numa empresa e vi que eu poderia fazer alguma coisa diferente, que eu ia conseguir trazer mais cliente. O que eu penso? Eu vou deixar isso aqui, ou então eu vou juntar um dinheiro para montar isso aqui, eu vou ter um pensamento diferente, né? Olha, isso aqui pode dar certo. Eu vou deixar de trabalhar para alguém para contratar outras pessoas. Então, assim, eu não vou só deixar de ser desempregado. Eu vou, além de não ser empregado ou desempregado, eu vou empregar outras pessoas, né? Eu vou gerar renda para outras pessoas. Então, a forma também que a gente começa a empreender, que a gente vislumbra o início, diz muito de como que vai ser, pelo menos ali, o futuro pode mudar, né? Mas o caminho, né? O que a gente vai conseguir percorrer ali, talvez as pedras, elas sejam menores na forma que eu consigo identificar o porquê que eu estou fazendo aquilo, tá? Esse aqui, tá. O que aí, ó, vou explicar sobre essa destruição criativa também, o que é a inovação, tá? E aí eu vou colocar... Vamos passar primeiro o conceito, tira um print aí, tira uma foto, porque esse aqui é bem importante, tá? Fala, Eric. Professora, a senhora estava falando sobre empreendedorismo. E o que seria um microempreendedorismo? O microempreendedorismo, ele é o MEI, tá? Que é microempreendedor individual. Ele é um empresário. Só que aí, a gente vai ter um MEI, aí vai ter uma microempresa, vai ter outros tipos de empresa, que lembra que eu falei, a gente vai conhecer os tipos de empresa, eu vou explicar na outra aula qual que é a diferença, tá? Mas ele é um empresário, se não tiver inovação. Se tiver inovação, ele vai ser um empreendedor, tá bom? Mesmo que esteja no início. Ele pode, eu sou empreendedor, mas o tipo de empresa que eu abri para empreender é como o MEI. Então, assim, o MEI não é aquela identificação da pessoa, e sim uma forma de regularizar a empresa. O MEI é a forma que eu tenho, às vezes, para me cadastrar no CNPJ de um negócio que eu tenho que é muito pequeno. Que eu começo pequeno, seria a melhor forma como MEI, tá? Tá bom, professor. Então, ó, vocês tiraram um print aí, minha gente, desse aqui? A gente vai trabalhar com essa teoria, tá? Com esse conceito, que é do Schumpeter. Então, o empreendedorismo, ele tem, não sei nem te falar quantos conceitos que existe para empreendedorismo, mas o mais aceito, o mais usado é do Schumpeter, e é desde 1949, tá? Que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos e materiais. Então, o que é destruir essa ordem econômica? O que é novos recursos ou materiais? Eu vou explicar isso através dessa destruição criativa. Alguém já ouviu essa teoria? Já saberia explicar?
Não? Vamos lá. Então, o que é a destruição criativa? É quando eu invento alguma coisa, quando eu inovo no mercado, que aquilo, além de ser uma inovação, ele vai fazer com que o que já existia não tenha mais necessidade no mercado. Antigamente, aqui eu trouxe só um exemplo, tá? Mas existem vários. Quer ver o computador, né? A gente não foi evoluindo, que hoje os computadores que existiam antes não é mais vendido. Celular, sei lá, aqui é da música, né? Ó, que tava o disco, que foi para a fita, que foi para o CD, e hoje a gente conhece como streaming, né? Então, o que acontece? A inovação, ela vai... O que ele falou aqui sobre a ordem econômica existente? Se não existisse a inovação, por que o empreendedorismo ele é valorizado, né? Por que existe legislações para criar o empreendedorismo? Porque a gente só consome mais quando tem algo novo. Se eu comprar um tênis, aquele tênis me servir por 2 anos, eu não vou comprar outro tênis, dependendo do meu rendimento, né? Mas vamos dizer assim, por necessidade, eu não compraria outro tênis. Mas será que se alguém inventar uma sandália que não sei o quê, eu já vou abrir um mercado, né, para sandália. Ou às vezes eu crio até um tênis que seja diferente, sei lá, um tênis para praticar basquete. Então, são inovações que o mercado vão fazendo que vão causando interesses para as pessoas comprarem. E isso como melhorar a forma de trabalho também. Porque se eu quero comprar, eu preciso trabalhar, não é? Se eu estou satisfeita com o que eu tenho, talvez o esforço que eu vou ter para trabalhar, para ter renda, não vai ser o mesmo. E a gente pode comprovar isso até por estudo, né? Tem disciplinas que eu tenho mais facilidade, tem disciplinas que não. Será para qual que vocês vão estudar mais? Para as disciplinas que vocês têm mais dificuldade, não é? Então, assim, tudo que a gente, se for que está ali na mão, a gente não dá muito valor, não é nem dá valor, né? Eu não querer aumentar mesmo, assim, eu não vou ter interesse, né, se eu já tenho aquilo, será por que eu iria trabalhar? E aí, nisso, será como que seria a economia? Deixa eu tentar explicar só mais esse aqui, ó, de novos recursos. Vamos pensar que fala um recurso natural para mim aí, por favor, um exemplo de recurso natural. Água. Água? Tá. Ó, vamos pensar, então, em água. A água é gratuita. Será que como que eu consigo colocar valor num produto que ele está ali, é gratuito? Que aí inventaram o quê? Água mineral. Será que antes as pessoas pagavam para ter água? E aí, será que o valor dessa água, depois que criaram a água mineral, é o mesmo do que se estava a água que está ali naquela terra, se antes não tivesse, eu não tenho mais uma empresa que tem interesse numa mina para produzir água mineral. Será que a mina daquela terra tinha o mesmo valor de que quando foi criada uma água mineral? Não. Acredito que não. Então, essa é a importância do empreendedorismo, da inovação, tá? Porque todos os recursos, eles são limitados, né? Só que eles não têm um valor se a gente não agregar. O exemplo da água, ela está ali parada. A água é super importante para a vida, mas com certeza ela vai ser mais valorizada se criar o empreendedorismo, ele criar algo que vai gerar necessidade para as pessoas, né? Eu vou gerar interesse para as pessoas consumirem. Então, aquele recurso, ele vai se valorizar, independente hoje a água, sei lá, vale R$1. Se criar essa empresa, amanhã aquela água vai virar R$5. E a mesma coisa. Então, professora, resumidamente, a inovação seria um meio... Professora, então, de modo resumidamente, a inovação seria um meio de ter uma renda maior naquele produto? De agregar valor para aquele produto. Aí, renda, lembra que a gente falou lá sobre... renda não é somente dinheiro, né? A gente tem diversas formas de recursos, tá? Mas eu consegui agregar valor naquele recurso. Certo?
A questão de agregar valor que a senhora citou aí está diretamente ligado com a questão das patentes também, né? Que patentes Digamos que o são produto tem uma inovações, não é? patente. É quando eu tenho uma inovação e registro para uma outra empresa não copiar aquela ideia. E se ela copiar, ela precisa me pagar. Porque tem algumas patentes que eu dou o direito das pessoas também produzirem aquele produto. Mas ela precisa pagar os meus direitos autorais. E tem patente que não pode. É igual aconteceu com a Coca-Cola, né? Que saiu comprando algumas marcas de refrigerante e acabou agregando com a linhagem. Exatamente. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Aí, ó, daquilo que eu falei para vocês, que existe, né, várias características de empreendedorismo, vários testes, que existem vários conceitos de empreendedorismo. Esse aqui eu gostaria que vocês copiassem, tirassem foto, um print aí também, que é muito importante. Então, de todos os conceitos que existem, de todas as características que a gente vai ver, esses três, eles vão estar em todos, tá? Mesmo que seja de uma forma diferente, eles vão estar. Que é, então, para eu ser empreendedor, né, o empreendedorismo, o conceito, ele está ligado aqui. A ter iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz. Aceitar assumir os riscos calculados e a possibilidade de fracassar. Então, independente do meu planejamento, eu sempre vou estar assumindo risco, porque a gente precisa que a possibilidade desse risco não seja tão grande, tá? Então, o meu fracasso, a gente tem que calcular, né, esses riscos para que essa possibilidade de fracassar não seja tão grande. Utilizar recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico no qual vivo. Então, esses três, eles vão estar sempre ligados interessa qual o conceito que vocês vão estar vendo, tá? Sempre vai ter um desses três. Pronto, a gente já pode encerrar. Calma aí, eu vou colocar o link. O que aconteceu? Vocês não conseguiram escrever no Jambo, não? De ontem, lá na aula? Professora, eu não participei. Escrever no curso? Não entendi. Ontem eu não participei da aula da senhora, professora. Ah, tá. Ó, eu coloquei agora no próprio Word, tá? O que eu quero que vocês façam? E aí, porque vai ser uma continuação da próxima aula. Eu expliquei para vocês o que é empreendedorismo, mostrei o conceito para vocês de empreendedorismo, só que eu queria que vocês escrevessem agora, no máximo em 3 linhas, o que é empreendedorismo, o que vocês entenderam como empreendedorismo. Então, assim, com a palavra de vocês, do que a gente viu hoje, o que vocês entenderam, o que é empreendedorismo, tá? No máximo 3 linhas. Aqui tá um documento do Word mesmo, tá? Para a gente não, para ver se todo mundo participa, porque aí na próxima aula a gente vai discutir e aí vocês vão responder uma outra coisa embaixo dessa resposta de hoje, tá? Beleza, professor. E aí a próxima, ó, aqui, inovação digital na próxima aula. Que eu falei para vocês que a gente vai ter sempre atividade, a gente tem a aula do núcleo técnico e do comum, né? Eu vou estar aqui na sala somente no núcleo técnico. No núcleo comum, igual eu já vou deixar um texto para vocês para outra semana, que é o que vai ser a continuação dessa aula, e aí eu vou estar disponível no WhatsApp, tá? Então, se vocês precisarem conversar comigo, é independente, né? Se é no dia da aula ou não, sempre que eu tiver a possibilidade, eu vou responder. Mas eu não vou abrir sala, tá? No dia do núcleo comum. Porém, eu vou estar disponível, beleza? E aí eu vou pôr sempre atividade. Então, para não ter sala aqui, eu vou pôr atividade que vai ser complemento da nossa aula, tudo bem? Oi, professora. Tu quer esses meninos, é? Tudo bem, pessoal? Beleza, professora. Então, tchau. Boa aula. Vamos lá para a professora Fabiana, que ela deve estar já. Tchau, professora. Tchau, professora. Boa tarde para a senhora. Obrigada, viu, gente, por hoje. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, Elvis. Tchau.